Insalubridade em sua fábrica de gelo. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, fica comigo. Fala galera do Gelo, tudo bom com vocês? Meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Tudo sobre o Mercado do Gelo. A gente vai bater um papinho hoje sobre a NR15. NR15, mais especificamente o anexo 9. O que é o anexo 9, Paulista? É o anexo que fala sobre frio. Então, para nós aí, geleiros, esse anexo, apesar de ser muito curtinho, ele é bem importante. Ele tem uma gama para se chegar ao adicional de insalubridade aos colaboradores, existe todo um contexto. Eu não vou entrar nesse contexto, eu vou dar uma pincelada rapidamente. Vou ler aqui para vocês o que eu pesquisei sobre o assunto e vou dar para vocês como buscar, quais informações buscar no Google ou em qualquer outra forma de buscar essas informações para vocês, fechado? Eu vou ler aqui para vocês o que eu pesquisei sobre o conteúdo de hoje, sobre a NR15 e sobre o anexo 9. Eu vou ler para vocês o anexo 9 e vou dar aqui a minha opinião sobre isso e como você geleiro, como você pode neutralizar essa questão aí, tá bom? Vamos lá. Existem dois casos nos quais a concessão dos adicionais de insalubridade deixa de ser obrigatória, que são estabelecidos pelo artigo 191 e 194 da CLT. Presta bem atenção. A primeira delas é caso as empresas adotem medidas que mantenham o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Eu já vou falar sobre isso. São 3 níveis de grau, tá? 10%, 20% e 40%. 10% é o grau mínimo, 20% é o grau médio e o 40% o grau máximo. O que é isso, Paulista? Então tá, deixa eu te falar aqui no meu linguajar. Você que tem mais de um colaborador, tá bom? Vai contratar aí um técnico de segurança do trabalho ou um médico um escritório, um consultório de medicina do trabalho. Eles vão vir fazer um laudo de insalubridade na sua fábrica de gelo, especificamente, na sua câmara fria. Então o anexo 9, ele fala da câmara frigorífica. A gente vai falar da câmara frigorífica. O que neutraliza, o que deixa nesse laudo, vai ser constatado ali a questão do frio. O que é frio? Primeiro ponto, o que é frio? O que é frio? Para mim, não é frio para minha esposa, por exemplo, ou vice-versa. Aliás, o que é frio para ela não é frio para mim. O que é frio para alguém que nasce em Rondonópolis ou Boa Vista, Roraima ou Manaus, pode ser muito frio, ou não é frio, perdão, em Santa Catarina ou Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil. Percebe essa diferença? Então, a definição de frio é importante você saber. É importante você saber, essa discussão entrou em pauta no nosso grupo essa semana, e aí um geleiro falou, eu pago R$200 para todo mundo, assim eu não tenho dor de cabeça. É uma compensação, é um método que o empresário tem para compensar o colaborador por um problema que a empresa está causando, correto? É um problema, certo? Insalubridade é um problema ali. O anexo 9, ele é muito, na minha concepção, é muito fácil de resolver, na minha concepção. O anexo 9, vou ler aqui para vocês. Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de equipamento de proteção individual com CA.
O que é CA? É o certificado de aprovação desse EPI. A gente já fala sobre isso. Cabe à autoridade regional a competência da matéria de segurança de trabalho, de saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, que eu estava falando para vocês. Devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quanto a impraticável sua eliminação ou neutralização. Por exemplo, eu estava falando do limite de 10, 20 ou 40%, que é o grau máximo. Algumas atividades, simplesmente a exposição a essa insalubridade já vai para o 40%, que é o valor máximo. Lembrando que é o valor de 40% do salário mínimo regional. Salário mínimo regional. Então tem lá por exemplo, no Paraná, ele tem um valor um pouco maior do que o salário mínimo brasileiro, tá? Nacional. Ele é um pouco maior. Então, deve ser respeitado o salário mínimo regional. Por exemplo, do Paraná tem um valor diferente. Então, há alguns estados que têm um valor diferente. Então, tem que ser respeitado esse salário mínimo. E não importa também o salário do colaborador. É o salário mínimo, a base. Então, se for 40% quando sai no laudo lá a exposição máxima à insalubridade. Como você pode neutralizar essa questão? Comprando equipamento de proteção individual, no nosso caso, o frio, a jaqueta térmica, protetor auricular, máscara, enfim, luvas, né? Luvas térmicas, bota, né? A gente já falou sobre isso, bota que é um EPI, né? Não importa se ela é bico de aço ou não, mas uma bota térmica, enfim. Você, em conjunto com o seu técnico de segurança do trabalho terceirizado, você vai contratar um freelancer ou médico do trabalho, vai elaborar ali um laudo para você, mas eu acho que há possibilidade sim de você simplesmente neutralizar e não ser obrigatório você pagar os 10, 20 ou 40% daquela função. Veja bem, é da função, não é para todos os colaboradores da fábrica de gelo, não. É para aqueles funcionários que estão expostos à insalubridade, que é a câmara fria. E existe uma determinação da CLT 253, que fala também sobre o tempo de permanência desse colaborador no interior da câmara fria, ok? Então vamos falar agora do anexo 9, que é frio. 1. As atividades e operações executadas no interior das câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada. Veja bem, anotem isso. Você só é obrigado a pagar a insalubridade dentro daqueles limites que a gente conversou, se você não disponibilizar ao colaborador um método de proteção, sem os equipamentos de proteção. Aí você tem que colocar na balança, né? O que é mais viável financeiramente? Pagar para colaborador ali e estar sempre monitorando o tempo de permanência, e evidentemente você tem que fazer ele assinar um documento de que ele recebeu o equipamento de proteção individual com o CA, né? Dentro da validade, tudo certinho, enfim, daí é uma outra gestão. A gente fala disso depois. Sem as condições, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência do laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Lembrando que é regional. O artigo 253 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, prevê que a temperatura do local de trabalho, para ser considerada insalubre,
deve ser inferior a 15, 12 e 10 graus, dependendo da zona climática. Existe um mapa, tá? Dois mapas. O mapa climático do Brasil de 1978 e um de 2002. Por que tem essa divergência? Em 78 era um clima e em 2002 outro clima. A cada ano a temperatura da Terra está se elevando, perfeito? Então é por isso que tem esses dois mapas. E aí tem lá algumas características com relação à localização. No sul é mais frio, no norte e nordeste é mais quente. Então tem lá uma consideração. Então tem esses três níveis aí: 15 graus, 12 graus e 10 graus. Então você tem que ver aonde você está, procurar no mapa climático e verificar quantos graus é considerado frio. Mas subentende-se que a gente está falando de câmara frigorífica, está falando de gelo, e gelo tem que estar armazenado abaixo de 0 graus. Abaixo, ou seja, mais gelado, numa temperatura negativa. Estando numa temperatura negativa, qualquer fábrica de gelo se enquadra nessa classe. Então, acho que nem precisa, o médico do trabalho vai ver que é a fábrica de gelo, temperatura menos 15 graus, de menos 10 graus, então vai ser a pior das hipóteses aqui. Então, tente manter, se você quiser neutralizar, leia lá esse artigo 253 da CLT, veja quantos minutos o colaborador pode ficar dentro da câmara frigorífica devidamente com a temperatura corporal mantida a 36,5 graus, né, que é a temperatura do corpo. E se ele tiver com todos os equipamentos de proteção individual e tiver um laudo isentando você desse pagamento, você está tranquilinho, sem problema nenhum. Ou se você acha que é melhor pagar para os colaboradores e já não ter esse problema, essa compensação por uma perda de saúde aí do colaborador, se você achar, fica a seu critério, fechou? Para finalizar, eu vou dar a dica aqui para vocês ficarem de olho no CA. Na hora de você comprar os equipamentos, dê uma olhada na validade do CA e na validade dos equipamentos. São duas validades. O CA, que é o certificado de aprovação, e o do EPI, tá? São duas validades. A validade mais importante é do CA, tá bom? No ato da compra, se tiver com a validade daqui uma semana, mas você comprou dentro da validade, é o que importa para fiscalização, fechou? E tente manter uma gestão de entrega desses EPIs para os colaboradores, fazendo com que eles assinem que estão recebendo dentro da validade lá, e você troca esses equipamentos de proteção individual, que no caso da câmara frigorífica, né, na câmara fria nossa, para gelo, não é muita coisa. Eu acho que vale o investimento de tentar neutralizar essa cobrança, esse valor que você tem que pagar para os colaboradores, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações e, claro, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas, inclusive para nos ajudar aí, fechou? Nos siga nas mídias sociais, em todas as mídias sociais, @GeleirosBrasil. E claro, se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão de vídeo, mande para paulista@geleirosbrasil.com.br ou coloque ali nos comentários #PaulistaResponde. Fechou? Geleiros Brasil, até a próxima.